Olá! Dando continuidade aqui, nós falamos sobre a redenção do Antigo Testamento. Agora vamos falar sobre a redenção no Novo Testamento. O Novo Testamento descreve a redenção em termos da compra de um escravo no mercado de escravos. Há três palavras gregas que são traduzidas por redenção. A primeira é agorazo, que significa comprar no mercado de escravos. Esta palavra é usada geralmente para destacar o preço pago pela nossa salvação. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que diz que fomos comprados com preço de sangue, que fomos resgatados pelo preço valioso, que foi o sangue de Jesus. A outra palavra é exagorazo. É semelhante, mas acrescenta a ideia de retirar a pessoa do mercado de escravo após a transação. Esta palavra é usada para destacar a liberdade do crente das reivindicações jurídicas que a lei tem contra ele. Tínhamos que morrer, não tinha condição de morrer, porque não éramos suficientes para morrer. Se morrêssemos, estávamos perdidos, estávamos condenados à morte, estávamos condenados por uma desobediência do homem que desobedeceu no jardim e por isso passou-se a toda a humanidade. E agora vem uma decisão que era que o homem teria que cumprir toda a lei. Nenhum homem foi suficiente. Nenhum ser humano. Nenhum. Somente Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E quando ele cumpre toda a lei, agora ele nos livra dessa exigência de cumprir toda a lei. Agora podemos olhar para ele, podemos segui-lo e podemos servi-lo, que agora estamos livres dessa condenação, porque ele morreu no nosso lugar. Ele nos resgatou, ele pagou o preço. Gálatas capítulo 4, versículo 5. A terceira palavra é lutro, que significa comprar o escravo e dar-lhe plena liberdade. Esta é a palavra usada para descrever a redenção como liberdade da escravidão do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Agora não estamos mais sujeitos à escravidão do escravo, do pecado. Não estamos mais sujeitos a isso. Agora nós já somos livres, fomos libertados para vivermos uma nova vida e uma vida em Jesus. E vivendo uma vida em Jesus, o nosso antigo Senhor, que dominava o nosso ser, agora ele não tem poder mais sobre o nosso ser. Mas para isso, temos que submeter toda a área da nossa vida ao nosso novo Senhor, que nos comprou, que nos resgatou e que nos libertou para servirmos a Ele de livre e espontânea vontade. Tem que ser de livre e espontânea vontade para servi-lo. Agora vamos ver aqui sobre a liberdade do poder da culpa. Fomos libertos do mercado, fomos libertos da exigência que tinha que cumprir toda a lei. Agora tem a liberdade do poder da culpa. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 9, versículo 12 e 14, que diz: tendo obtido eterna redenção, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O que foi feito quando estava morto e agora você
tem uma nova vida, você ressuscitou, tudo o que foi feito, esquece. Isso não pode mais te atormentar. Isso não pode mais fazer com que você fique dependente daquele antigo Senhor, que você ficava lá sem ser por livre e espontânea vontade. Ele fazia você de escravo. Agora não, você foi libertado. Agora morreu alguém no seu lugar. Agora alguém pagou pelo preço que era exigido de você. E agora você pode decidir. Agora você vai decidir. Você vai decidir continuar servindo ao antigo Senhor? Ou você vai servir o seu novo Senhor? Você vai continuar servindo aquele que não te dava oportunidade de você poder decidir? Você fazia sem ter oportunidade de decisão. Você era induzido àquilo. Agora não. O seu novo Senhor, você faz de livre e espontânea vontade. Ele não quer que você sirva a Ele por medo. Ele não quer que você sirva a Ele só para ir para o céu. Ele não quer que você sirva a Ele só porque você tem medo do inferno. Ele quer que você sirva a Ele por amor, porque Ele te comprou, porque Ele te resgatou, porque Ele te libertou, porque o que era para você, Ele tomou o seu lugar. Era para você morrer, Ele morreu no seu lugar. Era para aquela coroa estar na sua cabeça, Ele colocou sobre a cabeça dele. Era para você ser furado do lado, Ele que tomou o furo do lado. Era para você ser furado nas mãos, Ele foi furado nas mãos por você, por nós, pela humanidade. Era para você ser furado nos pés, Ele foi furado nos pés por causa de mim, por causa de você, por causa da humanidade. Porque está escrito: todo aquele que morre com a morte de cruz é maldito. E o homem, o ser humano, era maldito. Agora veio o substituto, substituiu tudo que era para o homem de ruim, Ele tomou sobre si para dar liberdade para esse homem. Agora esse homem pode servir Ele de livre e espontânea vontade, sem medo, sem ficar agoniado, o que vai ser amanhã, porque você sabe que o seu Redentor vive. Liberto da culpa do pecado. Estamos livres da culpa do pecado. Agora, liberto do poder das trevas. Olha aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Fomos remidos pelo sangue. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós vivemos em outro reino. Nós servimos a outro Senhor. O Senhor soberano. O Senhor que me comprou, te comprou, nos libertou, nos comprou no mercado e nos tirou do mercado e nos deu liberdade plena. Ele é o nosso parente rico. Ele é o nosso parente que tinha direito. Ele quis fazer isso por mim e por você. Então, nós somos resgatados. E ainda, Colossenses capítulo 2, versículo 17, diz assim: e despojando os principados e potestade publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Muita gente diz que quem matou Jesus foi o diabo. Não, o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Porque se Jesus não fosse para a cruz, eu estaria perdido. Você estaria perdido. A humanidade estaria perdida. Então, aqui diz que ele triunfando dele na cruz. E despojando os principados e
as potestades, publicamente as expôs ao desprezo, triunfando dele publicamente. O fim do império do inferno, o fim do império da morte, o fim do império das trevas, o fim do império da escravidão estava na cruz, libertando-me, libertando você, libertando-nos. Glória a Deus. E liberto do poder do pecado. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. 1 Pedro 1,18. Resgatando do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós tínhamos herdado a natureza. Agora, fomos libertos dessa natureza, porque fomos comprados no mercado. Fomos comprados no mercado e foi nos dado a liberdade. Liberdade de servir, liberdade de segui-lo, liberdade de obedecê-lo sem medo, sem egoísmo, sem arrogância, com humildade, porque foi isso que ele nos ensinou. Então, hoje falamos sobre o quarto aspecto, o problema da escravidão do pecador, a redenção. Estamos livres. E no próximo, iremos dar continuidade à nossa série. Iremos dar continuidade à nossa série de estudo e vamos falar sobre o preço da redenção do pecador. Não foi de graça. Foi um preço muito alto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.